Um assunto que rende muito debate. A conhecida saidinha temporária é uma medida que permite que presidiários com bom comportamento e que cumpram requisitos específicos deixem temporariamente a prisão. Especialistas divergem sobre a eficiência da ressocialização diante das taxas de evasão com benefício. Existe uma sociedade que ela está muito assustada com relação à criminalidade. Mas a saidinha, ela só é um direito para aquele que praticamente já está saindo. Por quê? Porque eu estou no semiaberto, eu sou aquela pessoa, aquele recluso, né? Que sai durante o dia para trabalhar e volta para o sistema penitenciário. Então, ele já está com o pé na rua, ou seja, ele já tem esse caminho de rua para ele. O que acontece? Algumas vezes, o Estado ele não tem uma vaga no regime semiaberto. Então, aquele recluso ele está aguardando uma vaga no regime semiaberto para que ele tenha essa mudança de penitenciária, né, no sistema, no sentido de casa, onde ele está sendo recluso. Mas para que ele possa ter a saidinha, ele tem que ter o quê? Uma evolução de pena. A pena dele tem que permitir a saidinha e também ele já tem que estar no regime semiaberto. Para muitos detentos, o benefício é a porta de fuga. Atualmente, a Lei de Execução Penal permite a saída temporária por até 7 dias, em 4 vezes durante o ano. A maioria da população ela é favorável a que a gente acabe com a saidinha. E a regra deve ser muito simples, quer passar o Natal, Réveillon, Dia das Mães, Dia dos Pais em casa? Não cometa crime. Você vai passar com a sua família. Quem apoia isso geralmente é familiares de presos ou pessoas que já estão neste convívio. Ou algumas pessoas que se dizem especialistas em segurança, que não são especialistas, são pseudo-especialistas, eu costumo dizer que são especialistas de sofá e ar-condicionado, que acabam fomentando que tem que ter a saidinha, que tem que ter a ressocialização. O preso, quando ele entra na cadeia, ele já é ruim. Ele já vem de uma família desestruturada. Então não adianta mandar ele de volta para a família, porque 5% não volta. Só que desses 5%, aconteceu recentemente em São Paulo, uma mulher foi estuprada. Em Minas Gerais, um policial militar morreu com uma filha recém-nascida nas mãos dessas pessoas com saidinha. Então, se a gente evitar a morte de uma pessoa do bem, já valeu a pena. Em março deste ano, a Câmara dos Deputados aprovou proposta que restringe a saída temporária de presos. Segundo o texto, esse benefício será concedido aos detentos em regime semiaberto, apenas se for para cursar supletivo profissionalizante, ensino médio ou superior. O projeto ele reflete de início uma vontade, mesmo que teoricamente, do anseio popular, né? Quando você imagina o Congresso Nacional, você tem lá 513 deputados que representam o povo brasileiro, né? Por sua vez, os 81 senadores não representam o povo, eles representam os entes federativos. O projeto tramitou, por óbvio, nas duas casas do Congresso Nacional. Então, a primeira questão, que é um tanto quanto óbvia e deve ser afirmada, é que reflete democraticamente uma vontade do eleitor, do povo, dos seus representantes. E isso pode mudar, por óbvio, a cada legislatura. Uma segunda questão extremamente importante do projeto é você trazer luzes para o tema, né? Sendo ele ruim ou bom, você fomenta novas discussões, que é extremamente interessante. Não indo só ao mérito, né? Sobre, entre aspas, a saidinha ou não, mas é você discutir políticas penitenciárias para o Estado brasileiro. A lei que muda a saidinha, né, ela está numa fase de, digamos, inserção no sistema de justiça. O fato de se mudar a lei, nem de longe significa que vai mudar a situação fática, né? Uma lei, ela não basta por si só
e não consegue por si só mudar todo o ordenamento jurídico. A lei, né, ela tem que acompanhar, né, as regras, garantias constitucionais da Constituição e todos o demais arcabouço processual penal constitucional. Então, o fato de alguém ter promulgado uma lei e a lei entrar em vigor, nem de longe, por si só, resolve um problema tão profundo como é esse da saída temporária. Por quê? Porque existem outras regras além daquela lei e existem garantias constitucionais processuais que estão acima da lei, né, que devem corresponder à validade, né, e à entrada em vigor dessa lei. Não é por outro motivo que essa lei da saidinha nova, né, está sendo discutida, vai ser discutida a sua constitucionalidade ou não, porque ela colide, segundo aqueles que não concordam, com algumas garantias constitucionais. A desembargadora Ivana Davi destaca um ponto importante sobre o projeto de lei. Existe uma discussão no sistema de justiça, e a discussão é atual, de que para quem essa lei nova vale. Ela vale para quem já estava condenado antes da lei? Ela vale para indivíduos que já estavam em saída temporária antes da lei ou não? Ela só vale para crimes praticados a partir da publicação da lei. Ela só pode ser aplicada, né, àqueles que começam a ter direito à saidinha depois da lei. Então, essas discussões no sistema de justiça é que, com certeza, está gerando aí sim uma insegurança jurídica. O relator da proposta, Guilherme Derrite, afirma que as estatísticas demonstraram aumento do número de ocorrências criminais após saídas temporárias. De 2006 a 2023, só no estado de São Paulo, mais de 128 mil criminosos não voltaram para os presídios após a saída temporária. Para a especialista em direito penal, a versão final do texto acaba com o mecanismo de ressocialização de presos. Nós temos que lembrar o quê? Que ele é um instituto que ele traz, de uma certa forma, a reinclusão social. Por quê? Porque quando nós pensamos em direito, nós temos que lembrar o quê? O humilhante, o recluso, o detento, ele praticou um delito. Ele praticou um delito, ele foi condenado, o direito foi exercido, a justiça foi feita. Ele teve uma condenação. Quando ele cumpriu essa condenação, automaticamente ele tem que ser o quê? Reinserido, ele tem que ser o quê? Ressocializado. Então, essa evolução gradual da pena é justamente tentar fazer ao máximo possível a reinserção dessa pessoa, desse indivíduo na sociedade, para que não haja um choque de realidade e que também preveja como ideia, como intuito do quê? De reduzir efetivamente a criminalidade. Então, não é porque eu estou de saidinha que eu pratiquei um crime. Qualquer um pode praticar o crime. A ideia é justamente essa. A saidinha, ela cria menos, aí a palavra é muito complexa, né? Quando nós colocamos o menos, mas ela cria o quê? Menos ira dentro daqueles que estão reclusos. Por quê? Ele cometeu um crime, ele sabe que ele já está sendo penalizado. Enquanto penalizado, ele cumpre a regra que vem na legislação, e essa evolução de cumprimento dá um direito a ele. E quando vem alguém e diz assim, olha, a partir de hoje você não faz mais jus ao seu direito, ele diz, para que então que eu vou querer uma evolução de pena? Eu vou ficar de qualquer jeito. São várias ocorrências envolvendo presidiários que estão livres por conta do benefício. Este ano, um homem solto na saidinha foi detido 2 vezes em menos de 48 horas em São Paulo por infringir as regras do benefício. Ele foi preso ingerindo bebida alcoólica e também usando drogas em um ponto de venda de entorpecentes. Outro caso que chamou a atenção foi em Sorocaba, interior de São Paulo. Um condenado por homicídio que estava em saidinha temporária foi alvo de 2 tentativas de execução em 1 semana, colocando em risco outras pessoas. E foi o que aconteceu. Os ataques ocorreram em um pesqueiro. 2 homens armados entraram no local, efetuaram diversos disparos. O detento conseguiu escapar, mas o irmão e o amigo dele morreram. Segundo as investigações,
pode ser um acerto de contas. E foi o assassinato de um sargento em Minas Gerais no início do ano que aumentou a pressão pelo fim das saidinhas. A morte de Roger Dias da Cunha, em Belo Horizonte, cometido por um detento que não se reapresentou após a saidinha de Natal, reacendeu o debate sobre o projeto de lei que busca extinguir o benefício. Militares faziam um patrulhamento de rotina quando receberam denúncias de que 2 indivíduos estariam portando uma arma de fogo dentro de um veículo roubado. Com a aproximação dos agentes, o criminoso sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos a queima-roupa contra o sargento, que caiu desacordado. O cabo que acompanhava Dias revidou e atingiu o bandido com disparos. A arma do criminoso foi apreendida. O sargento ferido foi socorrido para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Além da morte do sargento, outro episódio que também lançou luz à saidinha temporária foi a fuga de 3 traficantes do Rio de Janeiro, que tiveram benefício e não voltaram. Davi da Conceição Carvalho, vulgo DVD, Saulo Cristiano Oliveira Dias, chamado de SL, e Paulo Sérgio Gomes da Silva, o Bin Laden. Os 3 detentos são condenados por associação para o tráfico de drogas, disputado na capital fluminense pelo Comando Vermelho e as milícias, e apontados como nomes de influência em diferentes regiões do Rio de Janeiro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o projeto da saidinha com veto, um trecho do texto, e autorizou a saída de presos do regime semiaberto, que não tenham cometido crimes graves ou hediondos, para visitas à família. O Congresso, no entanto, derrubou o veto e retomou o texto à redação original, aprovada em março. Durante entrevista a uma rádio do Piauí, o presidente disse que os parlamentares derrotaram parte do povo brasileiro. Em seguida, Lula voltou a defender a decisão de vetar a restrição, embora tenha sido anulada. A decisão da saidinha foi uma decisão unipessoal, foi uma decisão moral minha. Muito moral, porque eu sabia que todos os deputados queriam que eu não vetasse, que deixasse passar, porque vai ter eleições e é um tema delicado. Mas antes de ser presidente, eu sou um ser humano. Eu falei, como é que é possível, numa sociedade democrática, em que a base da sociedade é a família, e o Estado prende um cidadão que cometeu um delito, e se o prendeu, não é apenas para castigá-lo, é para recuperá-lo, e na hora que o cidadão sai para ver a sua família, que é uma das fontes de recuperação dele, é proibido. Quem tivesse praticado crime hediondo não poderia sair. Quem tinha feito estupro não poderia sair. Ou seja, para o cara sair, tinha que ser crimes, sabe? E também um comportamento de que pessoas podem ser recuperadas. Ah, mas de vez em quando as pessoas fogem. Mas é tão pequeno o percentual dos que não voltam que não compensa a gente destruir a possibilidade da família, sabe? Conversar com essa pessoa.